Pronto, pessoal, estamos devidamente compartilhados e estamos no ar, tanto no Zoom quanto no Facebook. E então, professor, podemos começar? De novo essa história com o seu microfone, professor. Pronto, Pronto, me ouve bem? isso. Perfeitamente, maravilhoso. E a imagem Então, também está ótima com o celular, gostei muito. Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à 21ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, não se preocupe, porque esta live está sendo gravada e será disponibilizada em nossos canais de comunicação. Visite nosso YouTube para ver nossas lives anteriores. E também os convido a acompanhar nossa programação e edições e participar das atividades do INAF através do nosso site inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas podem visualizar os comentários no chat e acompanhar as perguntas pelo botão de Q&A aqui pelo Zoom. Também coletaremos algumas questões pelo Facebook. Ao final, teremos espaço para responder algumas perguntas ou os painelistas poderão escolher já responder algumas questões durante suas falas. Nosso encontro de hoje será voltado para discutir avanços e desafios da assistência farmacêutica das secretarias estaduais de saúde. Para fazer parte deste debate, dessa conversa, desse bate-papo com o professor Lindeberg, Deise Regina Estrada Pontaroli, servidora de carreira da Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e atua como chefe da coordenação de assistência farmacêutica da CESAR. Para moderar nossa mesa, né, professor Lindeberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Victoria. Boa noite, Deise Pontaroli, farmacêutica, quem eu tenho muita honra de receber hoje aqui. Deise é uma das farmacêuticas mais importantes do país, porque a contribuição dela no estado do Paraná vem contribuindo para a estruturação da assistência farmacêutica em diversos estados brasileiros. A Bahia foi uma, na época a qual eu tive a oportunidade de estar como diretor. Assim como o Ceará, Deise, teve uma grande, digamos assim, oportunidade. Desculpa aqui que eu estou dando microfone. Está sem som, professor. Um momento, professor. Inicie o áudio do seu computador ou do celular. Desligue o computador de qualquer forma, participe conosco pelo celular. Pronto, está ouvindo bem agora? Te escuto sim, senhor. Então vamos lá, desculpe a falha técnica. Então, como eu estava dizendo, o Ceará foi um dos primeiros estados também que teve uma repercussão muito grande. Naquele momento, salvo engano, era a doutora Raquel, Deise pode até me corrigir, e foi uma farmacêutica também do Ceará que teve uma grande participação na estruturação da assistência farmacêutica do estado do Ceará. E hoje a gente traz aqui o Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica, Deise Pontaroli, para falar sobre a estruturação da assistência farmacêutica no estado do Paraná, né, e falar dos desafios da estruturação, mas, sobretudo, o que essa estruturação, né, trouxe de modelo até mesmo para o Ministério da Saúde e para outros estados brasileiros. Então, a nossa conversa hoje vai ser falar um pouco de uma pauta fora do Covid, né? Evidentemente, no final, a gente vai tratar um pouquinho desse assunto, Deise, mas, sobretudo, falar do que a assistência farmacêutica tem de importante e tem como modelo, porque
geralmente nós somos lembrados quando há falta de medicamentos ou quando algum problema acontece. E eu costumava dizer na Bahia, Deise, que se não estão procurando a gente é porque está tudo bem, né? Porque geralmente a gente só é lembrado, infelizmente, quando ocorre desabastecimento, sobretudo para a imprensa, né? Que é ávida por informações e geralmente informações negativas, né? Tem um papel evidentemente importante da imprensa da questão da mídia positiva, mas cada vez menos isso aí. Então, hoje a gente abre um espaço importante para você que nos assiste agora ao vivo no Facebook, quanto aqui no Zoom, para falar desta experiência específica do Paraná. Hoje vai começar uma série de lives nossa, trazendo estados importantes e a experiência desses estados em execução de serviços também muito importantes. Tivemos a oportunidade de trazer outro dia aqui um exemplo específico, é o cuidado farmacêutico, né, remoto, através de telesaúde. E hoje a gente vai trazer especificamente, na perspectiva da gestão, a fala de uma farmacêutica importante, né, e uma das maiores contribuidoras aqui do SUS. Deise, muito obrigado pela presença e para mim é uma honra estar recebendo você hoje aqui. Palavra com você, Deise. Então, boa noite, professor. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do INAF, então, da sua lembrança. Aceitei porque o senhor me disse que seria uma conversa, e a essa altura eu gosto mais de conversar e de contar história, tá, professor? Eu não tenho formação, né, grandes formações, a não ser a formação, lógico, de farmacêutica e as especialidades, mas acho que o que a gente pode trazer é um pouco da nossa história, um pouco de como a gente trabalha, né? E que eu acho muito importante a gente sempre ter a noção do que a gente conseguiu avançar. Esse é um exercício diário, sabe, professor? Porque, como o senhor mesmo disse, por vezes parece que falta tanto por fazer, né? Mas a gente sempre tem que ter a consciência de onde a gente estava e até onde a gente conseguiu avançar e ter foco nesse processo. Nos conhecemos já há algum tempo, né? Quando o senhor for gestor também de assistência farmacêutica, o senhor conseguiu fugir dessa missão e, né, a gente ainda continua nela, né? Então, acho que esse tempo de vivência aí na secretaria nos traz essa possibilidade dessa conversa hoje. Então, desde já, o meu muito obrigado, né? E desde já, esse é um trabalho que eu reputo da maior importância e que, obviamente, não faço sozinha, né? Então, temos uma grande equipe, uma equipe muito comprometida aqui na Assistência Farmacêutica do Paraná, de longa data. Então, é um trabalho que estou aqui hoje para representar essa equipe, né? E para falar do quanto a gente conseguiu avançar e de quantos desafios a gente ainda tem pela frente. Obrigada. Pois bem, então vamos começar com a primeira pergunta assim, que eu gostaria. Como é que foi a estruturação da assistência farmacêutica no estado do Paraná? Eu queria que você fizesse um pequeno histórico para que as pessoas, principalmente os farmacêuticos jovens que estão entrando nessa área, que certamente temos muitos desafios, né? O momento de entrar nessa área não é um dos melhores, porque estamos numa crise sanitária, mas é uma área que lhe dá uma visão e uma capacidade de enxergar o SUS por dentro, né? Então, queria que você começasse a nossa live de hoje contando um pouco da história da estruturação da assistência farmacêutica no estado do Paraná. Pois bem, a gente tem há muito tempo já estruturado na secretaria, né, o setor de assistência farmacêutica. Uma das precursoras da nossa área é a doutora Lori Lamb, que você também conhece bem, né? E que há muitos anos, né? Há mais de 30 anos a gente tem isso, vem trazendo essa questão e muito passando quase que de geração em geração, né? Esse legado
por essa estruturação, professor. Hoje, nós temos na secretaria, e acho que isso também difere de secretaria para secretaria, né? Como é o organograma, onde a assistência farmacêutica está inserida dentro do organograma, mas isso é uma inserção formal já há muito tempo. Nós temos, então, atualmente, uma coordenação de assistência farmacêutica, que foi criada em 2011, com o nome de departamento, e agora, como houve uma reformulação no organograma, né, passou a se chamar coordenação. Essa coordenação tem por finalidade, né, a gestão e o acompanhamento da implementação da política de assistência farmacêutica no Estado. Cabe a essa coordenação a elaboração de todos os instrumentos de gestão, seja ele o Plano Estadual de Saúde, os relatórios quadrimestrais, o relatório anual de gestão, programação anual de saúde. Na coordenação, nós acompanhamos toda a execução orçamentária e financeira da área da assistência farmacêutica, toda a interlocução com as demais áreas da secretaria, né, com a assistência à saúde, com a área hospitalar, com a atenção básica, primária, né, os outros setores da secretaria que acabam se situando no mesmo prédio central lá da secretaria aqui em Curitiba. Além disso, a interlocução com a Comissão Intergestores Bipartite, a participação no Conselho Estadual de Saúde, a elaboração de pareceres que dão subsídio às respostas, sejam elas do gabinete do secretário como da própria diretoria-geral. Nós estamos diretamente ligados à diretoria-geral da secretaria. Então, além dessa estrutura que, então, nasce em 2011, né, e tem essa função, uma estrutura bastante enxuta, professor, somos só em 5 farmacêuticos dentro da coordenação, farmacêuticas, só temos meninas lá. E, além dessa estrutura, então, da coordenação, temos o CEMEPAR, acho que talvez seja mais conhecido, né? Não lembro se o senhor esteve nos visitando alguma vez, professor, enquanto era da gestão da Bahia, da SES? Não, né? Tive a oportunidade, mas não faltará depois da pandemia. Tá bom. Né? Então, já fica o convite, tá? Então, o CEMEPAR, que é o órgão da secretaria que por muitos anos acumulou parte dessas atividades que eu citei como hoje da coordenação. Mas o CEMEPAR hoje, então, tem a missão de fazer toda a parte de logística, né? Seja ela da programação, da aquisição dos medicamentos, do recebimento, da distribuição. Então, conta com uma equipe de por volta de 70 pessoas, mas agregada à questão de toda a logística centralizada, né, no recebimento e na distribuição. Então, uma estrutura própria da SESA, que tem uma boa estrutura, né, de área física e bem localizada. Então, o CEMEPAR tem essa função. Então, por muito tempo foi o CEMEPAR que fez essas duas coisas, mas desde que a coordenação, né, o departamento foi criado e hoje a coordenação, a gente conseguiu desvincular um pouco essa questão da gestão, da política de assistência farmacêutica e de todos esses instrumentos que são muito importantes para que a gente tenha vida dentro, né, do plano de saúde, tenha interface com o conselho, né, saiba acompanhar a questão do orçamento, saiba, às vezes, mesmo disputar espaços dentro da secretaria, né? A gente não pode ser visto só como a área que compra e que distribui medicamentos, né? Então, a gente precisa se apresentar para essa questão da gestão, certo? Pode complementar. Não, que não seja só uma área de apoio, né? Quando eu ouvi esse nome, assim, óbvio, que apoiar é muito importante, mas a gente sabe que essa estruturação ela vem numa pegada várias. Eu queria entender um pouco que você explicasse por quê. O Brasil tem uma diversidade de organizações, assim, de formas de se organizar as secretarias de saúde. Algumas secretarias chamam subcoordenadorias, outras chamam subsecretarias, outras chamam de coordenação, outras chamam de superintendência, diretoria. Só para que o público que esteja nos assistindo agora entenda, tem um secretário, abaixo do secretário são diretores.
Isso, tem um secretário, um diretor-geral. Certo. Abaixo do diretor-geral existem 5 diretorias, tá? Da assistência, da gestão em saúde, administrativa, nesses grandes eixos. Abaixo dessas diretorias existem as coordenações, tá? Certo. Então, ela é nesse nível hierárquico. Há muitos anos, a assistência farmacêutica, apesar de já ter feito parte de superintendências ou de diretorias mais relacionadas à assistência à saúde, nós quase que respondemos sempre, há muitos anos, ao diretor-geral. Quer seja pelo impacto que a gente traz no orçamento, né? A gente executa boa parte desse orçamento, quer seja, como o senhor mesmo disse, que quando tem confusão, a confusão não é pequena, né? Então, com quem que a gente trata a confusão da falta, com quem que a gente trata o desgaste em relação à imprensa. Então, há muitos anos, mesmo que no organograma a gente ficasse dentro de uma diretoria, a gente sempre prestou muito mais, deu muito mais satisfação ao diretor-geral, e isso é cultural aqui, sabe? E, então, agora, nessa gestão, eles, apesar de ser uma coordenação, né, que seria dentro de uma diretoria, professor, eu só sei falar com as mãos, tá? Eu também, fica tranquila. Então, apesar de a gente ficar nessa condição de uma coordenação, a gente está ligado diretamente, e agora no organograma nos colocaram diretamente com o diretor-geral. Então, seria nós, o diretor-geral, e já o secretário. Esse canal de comunicação também é bastante importante, né? Quando a gente consegue, a gente apanha antes, eu sempre digo isso, né? Para cima e para baixo, mas ao mesmo tempo nos permite levar as necessidades da área, eu acho que com mais rapidez. Representa poder hierárquico, que é muito importante para você ter reconhecimento e tomar decisão e ser apoiado naquela decisão. E eu acho que, Deise, você, pelo que você está me dizendo, em que pese você, que eu digo, assistência farmacêutica está ligada hierarquicamente num nível mais baixo, mas o status político é bem mais superior, porque devido à transversalidade, né, e não tem aquele negócio do ciúmes, digamos assim, das outras áreas de ser diretoria, não sei, isso ocorre muito dentro de farmácia de hospital, né? Se a farmácia cresce no organograma, a enfermagem fica com ciúmes e assim por diante. E depois a denominação, né, diretoria, superintendência, coordenação, você tem que olhar em que posição isso está no organograma, né? Exato. Porque que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e por vezes o nome coordenação que parece um pouco menor, a gente era departamento, passa a coordenação, mas depende de onde você está nessa condição do organograma. Acho que isso não é só o nome que traduz, né, essa sua condição, né? Não, com certeza. É por isso que eu parei e pedi para você explicar melhor, porque não pode ter muita diferença. Há uma diversidade muito grande de organização, né? Isso mesmo. E isso é muito importante. O que você traz assim sim, outra dúvida com relação à organização, o CEMEPAR é ligado à sua coordenação? Isso. Quantos profissionais tem lá no CEMEPAR? Isso, então o CEMEPAR agora ficou bem definido que ele está ligado à coordenação da assistência farmacêutica, isso também facilita a nossa comunicação. Do ponto de vista de espaço físico, então nós, coordenação, temos uma sala lá na CESA, no nível central, e o CEMEPAR fica a 10 minutos no bairro do Jardim Botânico, mas está realmente sob a nossa gestão. O CEMEPAR tem cerca de 70 servidores, professor, entre servidores de carreira e terceirizados. Hoje, cerca de 15 servidores terceirizados, que daí atuam mais na área da operação logística, tá? Se bem que toda a operação logística está sob gestão da CESA. É só a mão de obra ali do almoxerifado, mesmo da CAF, que é terceirizada. Além do CEMEPAR, né, então, além da coordenação do CEMEPAR, que ficam aqui em Curitiba, acho que um ponto importante que a gente tem nessa estruturação da assistência farmacêutica aqui no estado é que
nós temos 22 regionais de saúde, né? Também chamadas de diretorias regionais em outros estados, mas aqui 22 regionais de saúde. Bom, o Paraná tem 399 municípios, então agrupados nessas 22 instâncias administrativas da secretaria. Em cada uma dessas regionais, professor, a gente tem uma seção de assistência farmacêutica. Então, aí sim, um cargo menor, mas dentro do organograma da regional e dentro de uma divisão, que é de uma divisão de atenção à saúde e gestão à saúde, existe uma seção de assistência farmacêutica, a gente chama de SCAFAR, tá? Uhum. E cada regional, então, dentro dessa SCAFAR, que estrutura tem? Tem a estrutura de uma farmácia na regional de saúde e de uma CAF na regional de saúde. Então, a gente tem 22 farmácias e 22 centrais de abastecimento farmacêutico, o que nos dá bastante capilaridade em relação às atividades que a gente executa na assistência farmacêutica. E nessa figura da SCAFAR, né, dessa pessoa que é o nosso ponto de contato na regional, é quem faz, então, a gestão da assistência farmacêutica naquele território, né, naquela região delimitada, essa região de saúde. Então, coordenação da assistência farmacêutica, CEMEPAR, Centro de Medicamentos do Paraná, e 22 SCAFAR, seções nas regionais, contendo cada uma delas a farmácia, que tem por fim o atendimento dos usuários, em especial os do CEAF, né? Uhum. E a CAF, que vai ser o nosso ponto de distribuição para os municípios da região. Então, são esses nossos dois braços, né, em cada uma dessas regionais. Acho que isso é bastante importante porque nos dá, né, essa visão global dessa estrutura. Não, excelente. Parece muito com a Bahia aqui, né? Nós tínhamos aqui, eu acho que era 9 macro-regionais e 31 DIRES, que são diretorias regionais. E a que terminou sendo uma superintendência de assistência farmacêutica que foi criada pelo antigo secretário Jorge Sola, né, que teve uma excelente participação aqui em termos de estruturação. Pois muito bem, Deise. E a gente tem vários modelos de distribuição pelo Brasil, né, de medicamentos, principalmente do componente especializado e básico. Acho que falhou um pouco, professor. Falhou um pouco. Falou? Tá ouvindo? Oi. Agora melhor. Né? Agora estamos ouvindo, professor. Por favor, volte um pouquinho. Então, existem vários modelos de distribuição de medicamentos no Brasil, né? Formas de distribuir medicamentos no Brasil. E uma importante forma que foi lançada foi o Programa Farmácia Popular do Brasil, né? Que foi, infelizmente, descontinuado, e o Aqui Tem Farmácia Popular. E os estados brasileiros, os diversos estados, lançaram programas próprios. E aí, no Paraná, tem um programa muito importante, que você colocou bem, né, que é a farmácia, me lembra aí, eu estou tentando olhar aqui, farmácia Paraná. Do Paraná, exatamente, farmácia Paraná. E tem alguns lugares que é farmácia cidadã e por aí vai. Então, me conte qual é, para mim, isso é uma inovação, né? É evidente que quando você tem a área da assistência farmacêutica e reforçada, especialmente a área do cuidado farmacêutico, tem uma farmácia, qualifica o acesso a medicamento e promove o uso racional. Me conte como foi a estruturação da farmácia do Paraná, o que é esse projeto. Conte aqui para a gente, porque eu acho que esses exemplos do Paraná e como de outros estados deveriam ser modelos para outros estados, né, que têm uma estruturação não tão avançada, digamos assim, quanto o estado do Paraná. Conta aí para a gente, Deise. Pois bem, eu acho que como todas as secretarias, né, que têm assistência farmacêutica de forma, né, bastante presente,
Acho que um ponto bastante importante, professor, é que eu volto só um pouquinho na questão dos instrumentos de gestão, né? Porque a partir da criação do departamento é que a gente pôde participar, né? E transformar e trazer, então, esse programa do Farmácia do Paraná, ele nasce com essa ideia de estruturação da assistência farmacêutica, inserir a política da assistência farmacêutica dentro do plano estadual de saúde. Acho que essa foi uma questão que a gente sempre discutiu, né? Eu tenho um plano só da assistência farmacêutica na secretaria, ou eu tenho que inserir a assistência farmacêutica dentro do projeto e do plano estadual de saúde. Então, a nossa opção foi, a gente está dentro do plano estadual de saúde, a gente tem que conversar com as outras áreas, né? E esse planejamento, então, trouxe para a gente, a partir de 2011, a possibilidade de existir nos planos que foram feitos em 2011, em 2015 e agora em 2019, e contando um pouco dessa estruturação. Então, esse programa, que na verdade o Farmácia Paraná é um nome mais fácil da gente entender, né, assistência farmacêutica, mas ele é o projeto da assistência farmacêutica para o Estado como um todo. Então, pode até mudar a gestão, mas a gente pensa a assistência farmacêutica, né, dessa forma continuada como ela vem sendo construída. Então, ele é um programa que tem praticamente o eixo do custeio, e acho que a gente passou muitos anos na assistência farmacêutica só olhando a questão do custeio, né? O custeio é super importante para a gente, ele se traduz no medicamento, que é muito palpável, né? Quanto custa, quanto a gente distribui, quanto falta, né? Mas o custeio por si só, e mesmo que a gente tenha, né, todo o custeio necessário, ele não é suficiente para a gente prestar uma assistência de qualidade ao cidadão. Então, o principal eixo dele é o custeio. Em 2019, para vocês terem uma ideia, no nosso orçamento da secretaria aqui, nós tínhamos 309 milhões de reais para executar no orçamento só da assistência farmacêutica. Fechamos o ano executando 470, tendo disponibilidade orçamentária de 470 milhões de reais. E a gente conseguiu executar 99% desse orçamento. Então, a gente teve suplementação orçamentária, né, e conseguimos. Nós somos bons gastadores, né, de recurso financeiro. Então, o principal eixo é o custeio, como não poderia deixar de ser, já que ele envolve aquisição de medicamentos, transferência de recurso financeiro também para os municípios, para o cumprimento do componente básico, né, praticamente e principalmente isso. Mas nós nos preocupamos, professor, com outros dois eixos, que foi a questão da estruturação e o eixo da qualificação, tá? Então, a estruturação, o que foi? Até 2011, esse desenho da gente ter farmácias nas 22 regionais e as CAFs, eram mais ou menos não, farmácias existiam, mas não necessariamente nós tínhamos os profissionais farmacêuticos em todas elas, e quando tinha um, tá, professor, que fazia a farmácia e CAF. Então, em estruturas não as mais adequadas, então foi, imediatamente quando o departamento foi criado, foi uma preocupação da gente saber, tá, então nós temos uma boa estrutura no CEMEPAR, e quando esse medicamento sai do CEMEPAR, vai para a regional, como é que ele fica, né? Então, nós fizemos visitas a todas as regionais. Eu, apesar de tanto tempo na secretaria, né, tenho 36 anos já de CESA, não tinha tido a oportunidade de visitar todas as nossas estruturas. Então, foi muito rico. E essa é outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer, sabe, professor? Porque para quem planeja, né, quem está no nível de gestão, você tem que conhecer a realidade, você tem que saber que aquela regional, a terceira, a quarta, tem essa característica, tem essa equipe, tem essa necessidade. E eu sou ainda do tempo antigo, né? Nada como visitar, conhecer, compartilhar das necessidades e das experiências. Então, nós pudemos visitar todas elas e fizemos um planejamento para reestruturá-las, que foi desde simples reformas, adequações da área física, conseguimos até alocar novos espaços para dar uma condição melhor, tanto para a farmácia quanto para a central de abastecimento farmacêutico. Desenvolvemos uma identidade visual, né? Então, que cara que tem que ter essa farmácia? Então, o programa
tem uma logo que pode ser mudada quando quiser, mas as nossas farmácias têm um padrão, né, de uma identidade visual. Além disso, a gente conseguiu comprar equipamentos, geladeiras, né, as câmaras de refrigeração, cadeiras, mesas, armários. Isso parece muito simples, né, professor? Assim, mas quem nos acompanha e tá com o pé no serviço público sabe como a gente precisa se organizar para ter isso. A gente precisa fazer processo licitatório, a gente precisa quantificar, e quando a gente fez isso, a gente fez para todas as farmácias. Então, a gente trouxe uma possibilidade dessas farmácias, né, ter uma melhor estrutura, tanto para os servidores como para o atendimento dos usuários, da mesma forma as CAFES. E nessa mesma época, houve um grande volume, um bom volume de contratação de farmacêuticos. Nos últimos 10 anos, nós conseguimos contratar 94 farmacêuticos só para assistência farmacêutica. E aí foi quando a gente conseguiu colocar. E as nossas estruturas regionais hoje têm, no mínimo, professor, 3 farmacêuticos. Uma ou duas somente tem 2 farmacêuticos, mas a grande maioria tem, no mínimo, 3, todos servidores de carreira. Então, o que nos permite fazer, né, essas melhorias que são tão importantes. E esses farmacêuticos, diga. Só para recordar, são quantas farmácias? São 22 regionais. Okay. Então, nós temos, no total, entre farmacêuticos e colaboradores, 300 pessoas trabalhando hoje na assistência farmacêutica aqui no estado. Tá? Então, isso nos trouxe essa possibilidade de, né, ter as pessoas, ter, então, locais mais adequados e o que a gente precisa, né, professor? Acho que a nossa maior riqueza está no medicamento. Tirando a questão das câmaras frias ou mesmo da aquisição das geladeiras, que tem um custo menor, o restante não é material de alto custo. Quando a gente fala, a gente precisa comprar cadeira para o usuário, né, sentar com mais conforto, que a gente precisa mesa, computador. Então, não é tecnologia de tão alto custo comparado ao custo que a gente tem dentro dos nossos armários e das nossas geladeiras, né? Então, não foi tão difícil convencer, né, a gestão que era importante essa reestruturação. Ela não foi rápida, digo para o senhor que a gente tinha uma expectativa de 2 ou 3 anos fazer a reforma e a estruturação de todas. Nós conseguimos adequar 20 dessas 22 regionais, 2 têm projeto, uma projeto de construção e a outra uma reforma um pouco maior, que ainda não se concretizou. Mas todas tiveram melhorias muito importantes. Então, aqui fica o recado assim, professor. Quem é do serviço público sabe que isso não é rápido, que a gente tem que ser persistente, que a gente tem que ter foco e a gente tem que ter planejamento, porque senão as coisas não acontecem. Então, acho que, né, agora, ao longo passados 8, 9, 10 anos, e do que eu estou falando para você dos últimos 10 anos, acho que a gente consegue concretizar. Então, essa geração mais nova, como o senhor disse, né, eu acho que eles têm, eu não sei se eles têm mais pressa, ou a gente que já viveu um pouco mais tem um pouco mais de paciência. Mas, assim, é saber que, historicamente, você precisa persistir e nem tudo acontece na velocidade que a gente deseja. Mas se a gente não insistir, isso não acontece. Né? Eu acho que essa é uma grande coisa para a gente aprender. Exatamente. É por isso que eu vim para o outro lado do muro e estou agora. Criamos o Instituto aqui, Deise, exatamente por isso. Porque a universidade também tem a sua velocidade, nem sempre é uma velocidade adequada aos problemas que surgem, sobretudo de educação. Pois muito bem, estamos conversando com Deise Puntaroli aqui, você que nos assiste agora diretamente do Facebook. Deise Puntaroli, ela é a coordenadora da assistência farmacêutica do Estado do Paraná, e estamos falando sobre os avanços da assistência farmacêutica e desafios na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Pois muito bem, Deise, me fale agora sobre o componente especializado. Todos nós sabemos que trabalhamos nessa área, é um dos componentes mais importantes que tem do ponto de vista de execução, porque ele é mais complexo e também porque tem um alto impacto orçamentário,
né? E, evidentemente, se trata de especialidades que nem sempre encontramos os especialistas, como nós próprios podemos dizer, né? Mas, certamente, esse componente ele foi um divisor de águas no Brasil, porque existiam doenças que não tinham tratamento ou cobertura de tratamento. Isso se intensificou muito a partir dos anos 2000 e agora, na década de 2010 para cá, assistimos uma avalanche de incorporação de tecnologias que são muito importantes. Como é a execução deste componente no estado do Paraná? Primeiro, acho que vocês têm um sistema que foi modelo para o Ministério da Saúde, né? E a gente sabe que esse componente ele tem uma complexidade muito grande e ele tem um problema também porque você necessita, não há gestão sem informação, sem dados, né? Que vá gerar informação para que a gente possa gerir de forma adequada. Então, me fala um pouquinho sobre a estruturação e a execução desse componente da assistência farmacêutica aí na Secretaria Estadual do Paraná de Saúde. Só voltando um pouquinho na questão anterior, eu só queria dizer que o nosso terceiro eixo do programa, professor, é a qualificação. Então, custeio, estruturação e qualificação, tá? Porque, então, a gente precisa ter um medicamento, a gente precisa ter estrutura e a gente precisa qualificar os processos de trabalho, capacitar, né, os nossos colaboradores, porque, né, para fechar essa questão da organização. Então, é isso que a gente busca, né, enquanto planejamento, tá? Em relação ao componente especializado, que eu acho que está muito sob gestão da CESA, né? Dos três componentes, eu acho que ele nos requer mais cuidados dentro da gestão da assistência farmacêutica. Eu, particularmente, tenho um carinho especial pelo CEAF, né? Quando eu comecei no CEMEPAR, lá em 99, a Lore me deu o CEAF de presente quando começaram a questão das cobranças das APACs. Pense que daí a gente tinha que cuidar que se não cobrasse a APAC, ou não vinha o medicamento ou não vinha o recurso. Então, eu sou do tempo que o CEAF a gente tinha a planilha de Excel, professor, e daí a gente controlava a entrada dos pacientes, fazia a programação de compra, tudo no Excel. Bom, isso lá quando nós tínhamos 13 mil usuários aqui no Paraná. O CEAF realmente é um componente que me agrada muito pela organização, né? Então, tem regra, tem protocolos, acho que a possibilidade de atender a esses usuários, né, em patologias tão distintas, né, por vezes raras, e sem distinção, sem qualquer distinção, né, no CEAF, seja ele da rede pública ou privada, né, sem nenhuma distinção de renda, eu acho que o acesso, desde que se cumpra os critérios do protocolo, está assegurado, né? Eu acho ele bastante inclusivo, por isso que eu gosto tanto dele. Aqui no Paraná, então, a partir de 2005, a gente, com a ajuda da Companhia de Informática do Paraná, da Celepar, nós desenvolvemos um sistema de informação, que inicialmente era o Cesafarm, depois chamado de Sismedex, que foi modelo para o desenvolvimento do Horus especializado no Ministério, né? A gente cedeu esse sistema para o Ministério, e ele é um sistema bastante robusto que nos permite, então, a gestão desse componente, com cadastro dos usuários, com todos os critérios que estão nos protocolos já dentro do sistema, com registro das dispensações. Então, ele aqui é o que nos faz, né, que permite toda a gestão, seja da aquisição, do planejamento do tamanho das nossas farmácias, né, e muito mais coisas. A partir desse sistema, então, implantado desde 2005 como um projeto piloto na nossa maior farmácia, e desde 2007 em todas as regionais de saúde. A gente tem a gestão do CEAF. Hoje já, o componente, professor, a gente tem hoje 260 mil usuários cadastrados no Paraná, no componente especializado e no elenco complementar, que são alguns poucos itens, mas pesadamente no componente especializado. Nós avançamos com esse sistema para os municípios, para que os municípios possam fazer a etapa que lhes cabe, que é a dispensação. Então, hoje, dos 399 municípios do estado, em 360 municípios, o paciente não precisa vir para a regional de saúde, nem para fazer o cadastro,
e nem para pegar um medicamento. Então, a gente descentralizou a etapa da entrada, né, e a etapa da dispensação. Vem ainda para a regional para fazer a avaliação desse processo, para saber se ele está dentro do protocolo. Por vezes, a depender da patologia, vem inclusive para o CIMEPAR, para essa avaliação, então no nível central, mas tudo isso registrado dentro do sistema. Excelente, né? Porque isso é uma coisa que eu diria, que é muito difícil fazer, né? Porque na Bahia a gente tem 417 municípios, chegamos até as regionais, mas é muito difícil você chegar a um município por uma série de variáveis, e uma delas é ter farmacêutico, né? Ou ter técnico, pelo menos, que possa realizar isso. Como é que você conseguiu isso? Não fui eu, não fui só eu. Assim, eu acho que Primeiro também é um lugar, processo... deixa... Acho que falhou de novo, professor. Não ouvi sua pergunta. Professor, interrompeu, volta um pouquinho. Opa, é a internet. Interrompeu, volta um pouquinho. Desculpe lhe interromper. Não, fique à vontade. Eu queria fazer uma homenagem aqui a Lori Lembe, dar um alô aqui para ela, se ela estiver nos escutando. Também foi uma pessoa muito importante, é uma das pioneiras, e aqui vai minha homenagem a ela. Espero que ela esteja bem, né? Está, professor, está bem. Então, assim, a gente tem farmacêuticos em praticamente, olha, todos os municípios do Paraná, né? Já há algum tempo há um trabalho bastante próximo do próprio Conselho Regional de Farmácia nessa cobrança. Vou falar um pouquinho depois do consórcio, né? Na nossa estratégia em relação aos medicamentos do componente básico, que também exige a presença do farmacêutico para fazer a programação. Então, acho que esse histórico de estruturação nos trouxe essa possibilidade de fazer a descentralização do componente especializado em municípios que têm essa estrutura, né, que tem um farmacêutico, que inclusive é uma coisa que a gente vem avançando pouco a pouco, não é impositivo, é muito no convencimento de dizer para o gestor, para o farmacêutico, olha, o seu paciente não precisa ir até a regional. Por vezes, um município da regional, às vezes, tem uma distância aí de 100 quilômetros, né? Então, não é uma coisa fácil para os pacientes esse deslocamento, né? O Paraná não é um estado tão grande, né? Mas a malha viária é relativamente boa, mas se a gente puder facilitar isso para o paciente, eu acho que isso tem que ser o nosso foco. Então, essa descentralização para os municípios, ela vem ocorrendo gradativamente. Ao mesmo tempo, eu já posso adiantar que a gente implantou também desde 2012 um incentivo financeiro para os municípios para a estruturação da assistência farmacêutica municipal. Então, tipo assim, tá, eu faço isso, mas eu ganho o quê? Né? Então, a gente conseguiu, a partir daí também, esse convencimento de que com pouca coisa ele também poderia se estruturar, com pouco recurso ele também poderia se estruturar para contribuir na facilidade do acesso desse paciente. E a gente percebe claramente que quando isso acontece, aumenta o número de usuários, sabe, professor? Porque acaba sendo uma barreira o paciente conhecer quais os medicamentos estão disponíveis, como que ele faz para ter acesso. O componente não é tão simples, né? Tem uma série de requisitos a serem cumpridos. Então, é preciso que a gente facilite essa informação e esse acesso para esse paciente. O faturamento deles, só para entender aqui, o faturamento, um dos grandes problemas de não descentralizar, além da estrutura, né? Você tem que ter uma estrutura adequada. Sim. É você poder, principalmente no grupo 1B, faturar a PAC. Faturar a PAC. Isso é pelo sistema também? Sim, sim, automaticamente pelo sistema. Nosso sistema, e aí os municípios operam o Sismedex, tá, professor? Porque quando se dá a dispensação, automaticamente aquela informação gera, ao final de todo mês, a PAC necessária, tá? Então, a gente não tem perda. Não tem perda da PAC em função dessa descentralização. Eu vou fazer um ping-pong aqui com você, né? Me interromper um pouquinho, porque tem várias perguntas pintando aqui. Tá. E
Por Estou exemplo, preocupada só com o tempo. O senhor não tem tempo, o limite aqui não. é um limite, mas a gente hoje vai, em sua homenagem, vamos abrir a exceção. As infusões, por exemplo, os medicamentos biológicos, eles seguem essa mesma lógica ou é descentralizado também, ou é centralizado? Algumas regiões recebem esses medicamentos? Me explica aí. E boa parte desse componente tem medicamentos que são medicamentos muito caros, difíceis de armazenar e que precisam de uma estrutura para administrar eles. Veja, essa é uma questão que a gente precisa avançar. Para alguns medicamentos, a gente tem essas estruturas já definidas, por exemplo, doença de Gaucher, onde são os centros, toxina botulínica, onde são os centros de aplicação, né? Na maioria das vezes, nos hospitais universitários se concentra a aplicação, por exemplo, das infusões de infliximab, né? Hospital de clínicas, hospitais mesmo no interior. Mas a gente precisa uma melhor estruturação disso, para que o paciente também não fique caminhando com esse produto, tá? Numa oficina que fizemos no final do ano passado, essa foi um dos temas e um desafio que a gente tem para estruturar melhor, sabe, professor? Essa é uma coisa que a gente precisa melhorar para que a gente não tenha o risco desse paciente ficar com esse medicamento, por vezes, né, mal acondicionado e tendo dificuldade nesse acesso para a infusão realmente, tá? Vamos caminhando. Outro ponto, eu acho que importante em relação à estruturação que a gente, então, tem, né? Essa possibilidade dessa descentralização com os farmacêuticos realmente nos municípios. A gente implantou, a partir de 2017, um serviço de entrega de medicamentos em casa, professor, com foco de atendimento daqueles pacientes do município sede de Curitiba. Começamos com Curitiba. Por quê? O senhor sabe que essas farmácias, o número de pacientes só aumenta, né? Acho que é um desafio constante para a gestão. A gente recém-estruturou, demora um tempo para estruturar. Acabou de fazer o planejamento, estruturou, piscou, você já não tem mais espaço, você já não tem mais o número suficiente de pessoas. Então, acho que a gente precisa estar sempre antenado com essas questões, né, para poder respirar, né, cada vez mais. Então, seguindo o modelo que nós fomos visitar Minas Gerais, na época, que tinha implantado esse serviço do entrega a domicílio, trouxemos o modelo para cá, implantamos com foco nas cidades dos municípios sede das grandes farmácias, onde se justificaria uma entrega com dois propósitos, de facilitar esse acesso e também de reduzir o número de pessoas dentro da farmácia, essa circulação que não para de crescer. Hoje esse programa, então, nós já temos em outras 2 regionais de saúde, recentemente implantados, temos cerca de 7.000 pacientes sendo atendidos dentro dessa condição, só medicamentos que eles não são refrigerados e nem são sob controle especial, tá? Porque aí facilita essa logística. Já entregamos para 3 meses, né? Então, o custo da entrega ele acaba se diluindo nesses 3 meses. Isso tem facilitado, em especial nesse período de pandemia. Esse programa teve um bom crescimento agora, de março para cá também. Então, acho que é um diferencial e é um potencial de mais uma alternativa somada à descentralização, somada à dispensação antecipada, que a gente consegue fazer essa gestão do crescimento do componente, professor. Veja, a gente teve uma experiência na Bahia, criamos o medicamento em casa, né? Só que, como vocês têm uma peculiaridade aí no Paraná, porque muda governo e os programas eles se mantêm, né? Então a gente criou Farmácia da Bahia, foi descontinuado. Esse programa Medicamento em Casa, ele foi criado desde num propósito de atender doentes diabéticos que usavam análogos de insulina, mas que tinham uma boa resposta. Então, como eles tinham uma boa resposta, você controlava um quantitativo grande de doentes, você tinha um custo evitado aí de internação e de complicações da diabetes
a Bahia era um dos estados que tinha a maior taxa de amputação em pacientes diabéticos do Brasil na época, né? E esse programa era mais ou menos tipo um prêmio. Olha, você toma seu medicamento corretamente, a gente está lhe premiando, né? Só que também desvirtuou, chegou a 100 mil doentes e aí o custo, entrou a crise econômica, foi outro programa que infelizmente descontinuou. E nessa estratégia que vocês estão traçando aí, eu acho muito pertinente, né? E você falou um termo aí que às vezes os gestores se esquecem porque o apelo político às vezes é maior, que é exatamente você diluir esse custo e desafogar as unidades no sentido de você pegar principalmente aqueles doentes controlados da doença, para que ele vai voltar todo mês ali, né? Exatamente. É nessa perspectiva. E no componente a gente tem a característica dessas doenças crônicas, né, professor? Então, esse paciente vai ser nosso paciente por muitos anos, né? Então, que outra forma de comunicação a gente tem com esse paciente que não necessariamente ele vem à farmácia só para essa dispensação? A pandemia nos trouxe claramente que a gente pode se comunicar com esse paciente de muitas outras formas, não ele tendo que se submeter a uma fila na farmácia para receber o seu medicamento e não ter necessariamente a orientação que ele necessita para o seu tratamento, né? Então, acho que a gente tem que repensar essas formas, acho que a gente tem que mesclar essas estratégias, porque não é nem só aumentando o número de farmácias, não é nem só descentralizando para todos os municípios, que outras coisas a gente consegue compor para trazer esse equilíbrio e principalmente, né, professor, porque lá atrás, o componente especializado, ele tinha doenças mais raras, né, com uma incidência menor. Hoje, a gente tem muitas pessoas no especializado. A gente discute isso constantemente na Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica, né? Alguns protocolos, eles já não caberiam mais estar dentro do especializado, né? O foco do especializado seria a gente poder atender esse paciente de uma forma mais especial, com um pouco mais de tempo, com, né, melhor informação, porque à medida que a gente tem hoje asma, a gente tem dislipidemia dentro do CEAF, a gente não consegue mais dar esse tipo de atendimento. E até a diabetes. A diabetes exatamente. É um tipo de doença que é muito prevalente, é possível você impor esse monte de barreiras para que o doente tenha acesso. Né? Tem acesso, né? Então, acho que algumas coisas a gente precisa repensar nesse modelo de atenção que a gente pretende dar. Então, acho que basicamente, assim, do componente é isso, né? A gente tem essa estrutura, é um grande trabalho, né? Seja do recebimento desses medicamentos que hoje vem do Ministério, da compra que é executada pelo CEMEPAR, de toda a parametrização dos protocolos dentro do sistema de informação. A gente conta com BIs também, que nos ajudam bastante nessa gestão. Então, aqui a gente tem, né, o CEMEPAR bastante envolvido em toda a gestão do componente, né, que perpassa as regionais de saúde e que chega até o município. Então, essa cadeia tem que ser muito bem organizada para que vá o medicamento, mas que volte a informação para que a gente possa fazer essa gestão. Tá bom? Excelente. Então, vamos passar para o nosso... para um tópico aqui que é muito importante, né? Eu trabalhei boa parte da minha vida como farmacêutico clínico, né? Tive uma experiência vindo do hospital e, assim, hoje o boom, né? Se há duas coisas na assistência farmacêutica que são importantes, além do acesso, é o uso racional. E o uso racional, quando você tem um programa de cuidado farmacêutico. E eu soube, através de você, que recentemente esse programa de cuidado farmacêutico foi implementado justamente num componente especializado da assistência farmacêutica. Como é que se deu, por que nasceu esse programa e como é que ele está sendo, digamos assim, conduzido e quem coordena ele, que é uma curiosidade que eu tenho também, essa implantação. Queria que você me desse detalhes, porque isso é uma grande notícia, Deise. A gente sabe que se há uma área que vai crescer, vem crescendo fortemente, que vai crescer e vai ocupar espaço, é exatamente essa área de cuidado farmacêutico.
que é fundamental para que a população não nos veja simplesmente como entregador de caixinha, mas também como um profissional que pode reduzir dano na saúde causado principalmente por uso inadequado de medicamentos. Bom, professor, essa iniciativa, acho que assim, isso estava já na cabeça da gente desde o início do processo da estruturação das farmácias lá em 2011, porque em cada farmácia que a gente reestruturou, a gente plantou uma salinha que a gente chamou de consultório farmacêutico. Então, a gente primeiro trouxe essa estruturação, né, sem ter o programa propriamente dito, mas a gente já tinha essa visão de que era necessário, em especial no CEAF, com esse volume de pacientes que obviamente é grande, mas não é o maior volume de pacientes, né, se a gente comparar com a atenção básica, com esses protocolos que são tão bem desenhados, que a gente tem uma estrutura, né, de apoio para esse atendimento. Então, a gente já vislumbrava essa possibilidade da implantação do cuidado farmacêutico no CEAF. Curitiba, o município de Curitiba foi projeto piloto do Ministério, ainda na época do José Miguel, para a implantação de um projeto de cuidado farmacêutico na atenção básica, né? Acho que você deve ter acompanhado isso. Uhum. Já naquele momento, eu falei para o José Miguel, olha, se um dia se quiser fazer isso no CEAF, a gente se candidata. Isso numa conversa daquelas lá nas idas a Brasília, isso. E foi que em 2015, então, o Ministério resolveu fazer um projeto piloto do cuidado farmacêutico no CEAF e nos convidou para esse trabalho. Ele se desenvolveu ao longo de 2015 praticamente todo. Mas ele trouxe muito do que a equipe tinha trabalhado com a atenção básica. E aí, obviamente, a gente implantou do jeito que o Ministério desenhou, né? Mas imediatamente a gente percebeu que ele precisava de reformulações. Então, a gente já começou numa mudança desse modelo a partir de 2016, onde a ideia da atenção básica, assim, muito rapidamente, é que o paciente está lá na unidade com todas as suas comorbidades, essa unidade conhece o histórico desse paciente e vai fazer uma intervenção mais generalizada com esse paciente do ponto de vista, né, do cuidado. E a gente entendia que no CEAF, esse paciente, ele é oriundo de muitos serviços, concorda? Ele pode estar vindo da unidade básica de saúde, de um centro especializado, do SUS, fora do SUS. Então, a gente não tem um domínio sobre a condição de saúde dele. A gente tem mais de 80 protocolos, né? Então, o nosso foco, professor, esse projeto e esse serviço está desenhado a tratar aquela condição de saúde que trouxe o paciente para o CEAF. Então, ele vem para a gente, apesar de, por vezes, ter outras comorbidades, mas ele vem em busca de um tratamento muito específico, por vezes já passou por outras etapas do tratamento que não teve um bom resultado, então ele vem para a gente com uma necessidade muito bem desenhada, a gente acolhe ele porque ele cumpriu os critérios do protocolo. Então, o nosso olhar foi fazer a gestão daquela condição de saúde desse paciente, tá? E aí a gente reformula esse jeito de pensar cuidado farmacêutico. Nós fizemos isso com o auxílio do professor Fernando Limós, que é um professor da Universidade de Lisboa. É espanhol ele. Espanhol, era isso. Da Universidade de Granada. Isso mesmo. Para Portugal. Isso mesmo. Então, ele gosta bastante do componente, tem uma proximidade grande aqui com a Universidade Federal e nos ajudou, junto com a Federal, nesse redesenho, então, do cuidado farmacêutico aqui. Já quero adiantar que eu não tenho especialidade na área, nem domino totalmente. Eu entendo aqui em cima, mas, graças a Deus, tem gente que entende. E essa é uma condição também, né, professor? Eu não preciso entender de tudo, concorda? Eu tenho que ter pessoas que entendam bem das coisas. Aí, Deise, eu vou lhe traduzir isso com uma palavra que eu sempre dizia aqui na Bahia, quando eu era diretor. Diretor da direção.
né? Isso. Traça Não o precisa planejamento e você implanta. É evidente, se você conhece bem, ajuda. melhor, mas Isso. o contrário não é verdadeiro, né? Porque, às vezes, por isso que colocar médico como gestor de hospital nem sempre é uma coisa boa, Dá porque, certo. né, tira o excelente cirurgião e ganha um péssimo gestor, muitas vezes, né? E Obviamente, tem as exceções à regra. pense que quando eu me formei, isso passava longe da questão da cadeira da universidade. Então, eu vim realmente conhecer mais disso na prática. Uau. Então, houve uma reformulação disso. Foram desenhados 5 serviços. A gente tem até um artigo, depois eu posso compartilhar com Claro. vocês, tá? Uhum. Desenhados 5 serviços, sendo que 2 serviços já foram implantados. Nós capacitamos todos os farmacêuticos das regionais. Então, assim, depois que o Ministério foi embora, foi um esforço muito grande de trazer os farmacêuticos, porque esse projeto foi implantado na nossa maior farmácia. Então, depois que isso foi efetivamente implantado, a gente trazia os farmacêuticos do interior, fazia uma experiência de 2 dias de vivência, isso coordenado ali pelo próprio departamento, né? E eles voltavam e mão na massa, tá, professor? Foi assim, regional por regional, que a gente foi treinando esses farmacêuticos. Mas um dos serviços, e que já tem, acho que bastante consistência, e já é oferecido em todas as farmácias das regionais de saúde, é o que a gente chamou de serviço de primeiro atendimento. O que esse serviço tem por objetivo? Garantir que o paciente saia dessa consulta farmacêutica sabendo utilizar corretamente o medicamento e quais as principais questões em relação a esse medicamento, a esse tratamento que ele tem que ficar atento. Então, desenho de uma consulta de, no máximo, 20 minutos, porque a gente sabe que mais do que uma hora, a não ser que você seja muito fã, você vai aguentar a gente mais do que uma hora aqui nessa live, certo, professor? Né? Pense um paciente aflito com sua nova condição de saúde, um medicamento novo para aprender a usar. Então, a gente precisa ser bastante objetivo, dizer para ele qual é essa condição de saúde, que medicamento ele vai usar, que cuidados eles têm que ter. E isso, por que é o serviço de primeiro atendimento? Porque desde então, 2016, e fomos implantando gradativamente em todas as regionais, fechamos 2018 com todas as regionais treinadas e oferecendo esse serviço. Todo paciente novo que chega para o componente especializado tem uma consulta farmacêutica. Ele é atendido a primeira vez por um farmacêutico, tá? Com essas orientações. Então, acho que é um grande esforço, né? No sentido de não só entregar aquela caixinha de 2, 3 mil reais, aquela sacolinha com esse valor, né, por vezes bastante grande, mas que ele saiba como utilizar esse medicamento. Esse é o principal objetivo desse serviço. Em 2019, nosso levantamento, nós realizamos 9.742 consultas pelas regionais de saúde, consultas farmacêuticas dentro desse modelo, professor. Então, é muito legal e traz muita satisfação para os farmacêuticos, né? Lógico que vai muito do perfil do farmacêutico, tem gente que, né, é mais da área da logística, tem gente que gosta, mas trouxe uma valorização, acho que do profissional farmacêutico nas nossas farmácias e o reconhecimento dos usuários, que é muito importante. Acho que não perdemos mais isso. E um segundo serviço que foi implantado foi o da farmacovigilância ativa. Aqui a gente busca ativamente os problemas relacionados à segurança do uso de um medicamento em específico. E a gente implantou e testou esse modelo quando a gente recebeu o primeiro biosimilar, o etanercept. Quando a gente teve que fazer a substituição, então todos os pacientes que receberam o biosimilar foram acompanhados ativamente no modelo desenhado por telefone, né? E que de tempos em tempos, aqui foram 3 acompanhamentos de 3 em 3 meses para esses pacientes, para saber se eles tiveram, né, algum efeito adverso do uso do novo medicamento. Isso também foi compilado pela equipe e tem uma publicação que eu acho bastante interessante, que foi toda a substituição desse primeiro biosimilar, Então, né? Que jeito a gente fez isso no Paraná? O Ertenacep, excelente, ó, muito boa notícia. Eu acho, Deise, eu estava
né? Eu estudei bastante essa área aí de biológico, biosimilares, intercambiabilidade e a segurança. E acho que os lugares que não têm condições de colocar isso, tem que colocar pelo menos uma coisa que eu fui em diversas farmácias e não vi, né? Por vocês terem um sistema informatizado ajuda muito, mas que é, por exemplo, o lote, o número de lote. Fábio, um pouquinho de novo, professor. Número de lote. Isso. Lote é porque eu achava que estava falando. O número do lote, a validade e o nome do fabricante, né? Então, essas três informações A permitem rastreabilidade. permite uma coisa fundamental, que é você identificar o produto e quem fabricou e quem tomou, né? Se você tem isso anotado, se você não tem um sistema, você fazer isso anotado, por exemplo, no cuidado farmacêutico ou na LMS ou na RME que fica não lá. Consegue. Isso é fundamental, pelo menos quem não tem, pelo menos faça isso, né? Bom, a estratégia da substituição do etanercept foi alguma coisa assim muito bem desenhada. O professor Fernando nos ajudou, inclusive, nisso, sabe, Lindenberg? E a gente criou, inclusive, um código diferente do medicamento. A gente tem o etanercept de referência com nome, né? E o etanercept ubrensis com outro nome. Então, é como se fossem dois produtos distintos. Fizemos a questão da troca depois de X meses. Aqui a gente trocou depois de 1 ano de uso pelo paciente. Então, mas assim, a cada mês se tinha um novo grupo de pacientes que podia trocar. Isso deu um trabalhão danado para a gente fazer, né? Não sei como a gente vai fazer agora com esse tanto de biosimilar que está chegando, mas temos estratégias desenhadas para isso também. Em que pé a gente está no cuidado agora, tá? Sabendo, tendo certeza que nosso objetivo é fazer uma oferta de uma consulta farmacêutica para o paciente na primeira vez, saber que a gente não tem pernas e que não tem necessidade desse paciente retornar para as consultas. Não existe consulta farmacêutica para todos os pacientes todos os meses. Não existe, não tem gente para isso e não tem necessidade. Em que pé a gente está agora na evolução desse serviço? Nós estamos parametrizando o Sysmedex de modo a coletar as informações que esses pacientes já nos trazem a cada renovação ou adequação. Então, nós estamos parametrizando quais exames são os exames chaves que nos dizem sobre a evolução desse tratamento, sobre a resposta a esse tratamento. E a ideia é alimentar o sistema, porque por vezes esses documentos nos vêm e eles não são utilizados, né, professor? Devidamente. A gente avalia, sim, defere a continuidade, mas não registra isso. É rico em informação que não é usada. Exatamente. Então, estamos parametrizando o Sysmedex. Já era muito bem parametrizado quando da entrada do paciente, agora para essa condição de acompanhamento dos tratamentos. Que exames são esses, que relatórios são esses, que desfechos são esses que a gente quer perseguir, tá? Para um BI no futuro e em breve, esperamos, possa nos dizer que paciente eu chamo, que paciente deve ser convidado a vir para a farmácia para uma segunda consulta, para que a gente possa reconduzir, para que a gente possa verificar por que esse seu exame não está adequado, por que o senhor não teve tal resposta, tá? Então, é nesse grande trabalho agora que a gente está se debruçando para desenhar dentro do sistema, e aí o Sysmedex é um sistema que, assim, constantemente em melhoria, sabe, professor? Essa possibilidade dele ter sido desenvolvido pela companhia de informática, né, pela Celepar, nos dá essa proximidade. A gente tem uma equipe técnica exclusiva dentro da Celepar sobre isso, que a gente precisa sempre estar melhorando. Isso é o calcanhar de Aquiles de todo mundo. Secretaria. Por quê? Porque não adianta você criar um sistema se você não tem condições de dar manutenção a ele, de aperfeiçoá-lo, de melhorá-lo, né? Então, vocês têm um modelo que deveria ser seguido essa área de informática, aliás, né? Eu já desisti, porque se a medicina existe, os deuses
também na área de informática existem os deuses, né? Então é muito complicado você manejar se não tem um comando assim muito bem definido de funções, né? E o BI aqui, só para reforçar, quem não conhece, é um termo Business utilizado em Intelligence. inglês, que é Business Intelligence, que é um mecanismo de gerar informação para que o gestor tome a melhor decisão baseado num banco de dados que está por trás desse robozinho lá organizando as informações chaves para que o gestor tenha objetividade e rapidez na tomada de decisão. Bem, Deise, nós, infelizmente, eu sei que você teria muito mais coisa para falar, mas A Victória apareceu ali, é porque nós temos que ir embora, é isso, professor? Exatamente. Eu queria que você concluísse aqui rapidamente, né, e já deixando você bem à vontade, qual foi o papel da assistência farmacêutica no enfrentamento dessa pandemia? Rapidamente, e depois deixo a palavra com você para se despedir e fazer seus comentários finais. Pois não. Eu acho que a gente, em função da organização, né, de tudo que eu já comentei, acho que a gente teve uma resposta muito rápida, apesar de a gente não ser linha de frente exatamente, né, professor, mas 260 mil usuários circulando nas nossas farmácias, muitos de grupo de risco, a gente precisava uma organização, né, uma resposta de forma muito imediata. Acho que tivemos já em meados de março uma orientação às farmácias para que reorganizassem seus espaços, diminuíssem o número de cadeiras no atendimento, atendessem somente um paciente. A gente atende os pacientes nas farmácias com horário agendado, tá, professor? Então, reforçamos a questão do paciente ir no horário agendado e somente uma pessoa por vez. Mandamos SMS para todos os usuários, reforçando essa medida. Então, o que nos trouxe já um nível de organização de não deixar entrar na farmácia além do paciente a ser atendido. Também já em meados de março, orientamos que todas as farmácias que, tendo o estoque, pudessem fazer uma dispensação antecipada para 2 ou 3 meses. Isso reduziu, né, o número de pacientes no mês seguinte, consequentemente no outro mês, quando a gente tinha estoque para mais tempo. Para você ter uma ideia, no primeiro trimestre desse ano, a gente dispensou para 190 mil pacientes. No segundo trimestre, para 130 mil pacientes. A gente teve uma redução de 60 mil usuários circulando nas nossas farmácias em função da dispensação antecipada. Então, essa é outra estratégia que a gente não vai abandonar. Entendo o estoque, né? E isso a gente precisa do Ministério para garantir. Por que um paciente tem que ir na nossa farmácia 3 vezes em 3 meses para pegar uma caixa de atorvastatina, para pegar uma caixa de formoterol? Não tem necessidade. Acho que a gente tem que ter cuidado com o medicamento refrigerado, tem toda a legislação dos controlados, mas a gente precisa avançar nessa questão também. Não é isso que nos faz acompanhar esse paciente. Então, essa é uma coisa que deu um resultado muito rápido. Em abril, a gente já tem uma queda do número de pacientes circulando, em maio da mesma forma, e que a gente pretende manter isso. O CEMEPAR, todos os meses, manda um informativo para as farmácias, junto com os medicamentos, dizendo que medicamentos é possível dispensar para 2 ou para 3 meses. Ou porque tem estoque, ou porque tem compras em andamento, ou porque tem previsão da chegada, né? Então, toda essa distribuição é feita já enxergando esse tipo de estratégia para que a gente tenha essa redução. Então, acho que a gente conseguiu, os colegas das regionais de saúde, né, que nos trabalham muito bem, dizem, olha, a farmácia nunca teve tão boa de trabalhar, né, com mais organizado, o paciente vindo no horário e com menos circulação de pessoas, eles têm conseguido atender muito melhor esses pacientes. Acho que a gente teve uma boa resposta em função da organização, a gente não teve que sair inventando muita coisa, professor. E já aproveitando para me despedir, né, acho que, de novo, agradecer essa oportunidade, acho que reforçar que a gente não faz nada sozinho, né, reitero que faço a coordenação de uma grande equipe muito comprometida, seja no CEMEPAR, seja na coordenação, seja nas regionais de saúde, né, da importância das pessoas em cada nível de atuação
tomarem para si essa questão da gestão e de que eu posso fazer a diferença, eu não posso deixar isso para o outro, eu tenho que fazer parte desse processo de melhoria. Que o nosso principal foco é o usuário. E cada vez que a gente se imagina como usuário, a gente pode imaginar como a gente gostaria de ser atendido. Eu acho que é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente é servidor, né? E é ele o nosso principal foco de atenção. Eu acho que é isso, professor, colocar à disposição. Eu sei que vieram várias perguntas ali, mas o departamento, né, a coordenação, eu ainda tenho a coisa do departamento, eu tenho que ficar corrigindo. Né, tá à disposição e convidá-lo, né, para oportunamente conhecer o nosso trabalho ao vivo, quando for permitido, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Olha, eu queria agradecer, dizer que foi um prazer enorme. E a gente iniciou aqui o INAF com você e com o Paraná, com os farmacêuticos, em seu nome, cumprimentar todos os farmacêuticos que aqui estão nos assistindo agora e dizer que é com muita felicidade que eu digo isso, porque eu sou farmacêutico por escolha, né? E a gente tem um orgulho muito grande de mostrar o que é bom. Quando eu convidei a Deise aqui, eu liguei para ela e disse: ó, Deise, eu estou cansado de ouvir só falar o lado ruim, o lado negativo da assistência farmacêutica, e a gente tem que mostrar os exemplos que são, né, referência e referência nacional. Então, quero parabenizar você, parabenizar a Lore, que foi uma das pioneiras, todos os farmacêuticos do Paraná, porque, de fato, vocês conseguiram, né, nos últimos anos, alcançar um patamar. Óbvio, sempre vai ter coisas a fazer, coisas a melhorar, porque se a gente achar que está bom, a gente para no tempo, né? Então, foi muito prazeroso. A gente avançou no horário aqui porque é fundamental mostrar os resultados, o quanto a assistência farmacêutica trabalha. Eu ficava revoltado e achava que trabalha no Estado, não trabalha, né? Que servidor público. Então, está muito bem claro aqui a qualidade do trabalho de vocês e a forma como isso cresceu, né? E acho que a gestão por trás disso ela é fundamental para que o cuidado farmacêutico ocorra, para que a farmacovigilância ocorra e para que você tenha um atendimento do usuário que seja, de fato, o atendimento, como você bem traduziu aí, que eu gostaria de ter. Então, muito obrigado. Eu fiquei assim, muito feliz e certamente irei aí no Paraná, que eu adoro, né, a terra de vocês, principalmente aquele bairro lá, Santa Felicidade, né? O churrasco, esse é que eu gosto. Italiana, comida italiana. Italiana, exatamente. Isso. Então, me despeço aqui, passo a palavra para a nossa jornalista Victória Libório, para encerrar a nossa live de hoje, com a presença de Deise Puntaroli, coordenadora da assistência farmacêutica do Estado do Paraná, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Muito obrigado, Deise. Com a palavra, Victória. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma Live NAF com sucesso e a gente somou, sim, mais de 1.600 pessoas alcançadas, tanto no Facebook quanto no Zoom, e com muitas perguntas nos dois ambientes. E agradecemos a todos e todas que participaram de nosso webinar. Agradecemos, claro, a Deise e a professora Lindeberg pela contribuição brilhante. Esta live continuará disponível no Facebook e a gravação estará no YouTube. Também, pessoal, estamos presentes no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e no Spotify. Acesse naf.org.br para conhecer nossas iniciativas e ver edições anteriores de nossas lives. Além de ver como você pode participar de debates e diálogos com líderes globais na saúde através de nossos eventos científicos. Convido a todos a conhecer o Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Também os convido a publicar e a divulgar seus trabalhos em nosso Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, uma revista aberta, científica, para compartilhamento de pesquisas e experiências. Acompanhe nossos canais de comunicação para saber novidades e outras ações promovidas pelo INAF. E agora me despeço oficialmente. Boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Deise. Até a próxima. Tchau, pessoal.